Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço para todos e vamos então às notícias resumidas desta terça-feira, dia 17 de março de 2020. Olha, eu quero falar logo de imediato alguns indicadores da nossa economia. É importante nós termos a noção dos números da economia, até mesmo para fazermos bons negócios. O salário mínimo em vigor no país é de R$ 1.045. Salário mínimo em vigor no nosso país desde o dia 1º de fevereiro, R$ 1.045. O cálculo por hora, R$ 4,75. O cálculo por dia, R$ 34,83. A inflação dos últimos 12 meses, com um índice que é utilizado pelo Banco Central do Brasil, divulgado no dia 7 de fevereiro de 2020, 4,19%. Então, nos últimos 12 meses, 4,19%. Nós temos também a taxa Selic, a taxa básica da economia brasileira, taxa de juros. A Selic está em 4,25% ao ano. É a menor taxa da história. São alguns números do mercado financeiro. Agora vamos a outras notícias resumidas. 3 mortes foram registradas entre sábado e domingo nos bairros Presidente Médici e Porto Novo, em Cariacica. A região vive em meio a um intenso tráfico de entorpecentes e, vez por outra, há tiroteios. Olha, essa região, a cada dia que passa, a gente sabe de alguma notícia da área criminal. Porto Novo e Presidente Médici. Minha Nossa Senhora. Então, 3 mortes foram registradas. Me parece que já foi divulgada mais uma morte. Então, é difícil você se manter atualizado, porque são regiões de confronto. Presidente Médici, Porto Novo e tem outras redondezas. E alguns moradores em situação de rua foram atacados com fogo em Vila Velha, na Grande Vitória, no último fim de semana. Esses moradores atingidos por fogo foram levados para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Meu Deus do céu, hein? Pois é, mais um problema aí para a assistência social resolver, a polícia também, não é fácil. Olha, no domingo, hein? Uma notícia de domingo. No domingo, dia 15 de março de 2020, 8 pessoas foram baleadas na Vila Rubim, em Vitória. Os tiros foram direcionados a pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes, mas assustou a todos, indistintamente. Os 4 atiradores estavam em motocicletas. Isso aconteceu por volta das 14 horas e houve um óbito, uma morte. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia. Muitos policiais foram deslocados para essa área da Vila Rubim. Também no domingo houve correria e muita confusão por causa de tiroteio na praça do bairro Itararé, em Vitória. Um homem foi preso e uma arma apreendida. Comenta-se que teria havido desfile de um bloco Amigos de Itararé. Bem, um carnaval fora de época, né? Domingo, dia 15 de março de 2020. E no meio do bloco parece que havia malfeitores. Porque para haver confusão e tiroteio, tem que haver malfeitores, os desviados da lei. Olha, a Prefeitura de Vitória diz que o telefone
156 da ouvidoria vai tirar dúvidas também sobre coronavírus, além das outras atividades normais. Há uma equipe preparada para informar a respeito da enfermidade, porque são muitas dúvidas e há muitos informes falsos. São 20 enfermeiros apostos para prestar esclarecimento. Então, você tem dúvida? Ligue aí em Vitória para o 156. É enterrado na tarde de sábado o ex-ministro Gustavo Bebiano, que morreu aos 56 anos de ataque cardíaco. Bebiano estava em Teresópolis, teve uma queda em casa e foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele era advogado e político. Inclusive, era pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. A cantora Preta Gil fez o teste do coronavírus e deu positivo. Ela se apresentou num casamento famoso no último sábado em Itacaré. Havia 3 pessoas na festa com o mal. A cantora baiana acabou contraindo também o vírus e está em isolamento, tendo feito inclusive um vídeo para informar seus seguidores na web. Bem, agora vamos a outras informações para todos vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel. Esta edição da terça-feira, gente. Nós estamos na terça-feira, passamos já da metade do mês. Terça-feira, dia 17 de março de 2020. Eu quero avisar para vocês, para quem não sabe, que no dia 20 começa mais uma estação do ano. Estação do outono, dia 20, hein? Sexta-feira. Hoje é dia 17, faltam 3 dias, então, para começar a estação do ano do outono. Você gosta do outono? O outono é uma intermediária, né? Uma estação intermediária entre o verão e o inverno. Presidente Trump faz teste e dá negativo. O médico oficial da Casa Branca, Sean Conley, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 73 anos, testou negativo para o novo coronavírus. O líder norte-americano foi submetido a exame após ter mantido contato com integrantes da delegação brasileira, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que esteve na Flórida há uma semana. O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com o Covid-19. Ele chegou a publicar fotos ao lado de Trump. Pois é, deu negativo, então, felizmente, o presidente Trump está sem o vírus. E o presidente Jair Bolsonaro também testou negativo para o coronavírus, conforme já divulgamos. E o próprio presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais que deu negativo. Morreu no Rio o diplomata e acadêmico Afonso Arinos. O acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco morreu no último domingo, dia 15 de março de 2020, aos 89 anos de idade, vítima de problemas respiratórios. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Lucchesi, lamentou a perda do amigo e lembrou a carreira do embaixador Afonso Arinos. Foi um memorialista de águas cristalinas e dotado de profunda intuição. Eleito em 22 de julho de 1999 para a Academia Brasileira de Letras, Afonso Arinos foi o 6º ocupante da cadeira número 17 e sucedeu também diplomata e filólogo Antônio Auaes. Ele foi político também. Além de diplomata, ele entrou na política, foi deputado, teve uma participação muito intensa na vida nacional. Receita paga restituições residuais do imposto de renda, período 2008 a 2019. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano, hein? Olha, mas é bom retirar logo. Ninguém vai deixar 1 ano, né? Só se não souber, ou então, sei lá. O crédito bancário para 72.546 contribuintes do lote multi-exercício de restituição do imposto de renda, contemplando restituições residuais
referentes aos exercícios de 2008 a 2019 está sendo feito desde ontem, segunda-feira, dia 16 de março de 2020, pela Receita Federal. Ele totaliza 240 milhões de reais. São para contribuintes, uma parte aí vai para contribuintes com prioridade no recebimento. Tem também idosos acima de 80 anos, entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então tem umas prioridades, você tem que procurar as melhores informações no site da Receita, tá bom? Olha, tem a central de atendimento, telefone 4004-0001 nas capitais. Nas demais localidades, 0800 729 0001. Aí tem também um telefone exclusivo para deficientes auditivos, 0800 729 0088. Procon de Vitória faz pesquisa comparativa de preços em postos de combustíveis. Vamos a essa notícia que é importante, hein? O Procon de Vitória divulga a primeira pesquisa comparativa de preços dos combustíveis 2020. O levantamento aponta a maior variação de preço no etanol, em que a diferença chega a 16,96%. Em um local, o produto é vendido a R$ 3,59, R$ 3,59, e no outro, R$ 4,19. A segunda maior variação está na gasolina aditivada, que chega a 13,45%, enquanto em um posto de combustível localizado na região central de Vitória, a gasolina é vendida por R$ 4,23. Olha só, R$ 4,23, num outro, na Praia do Canto, sai por R$ 4,79. Que diferença, hein? Bem, a pesquisa do Procon de Vitória, você que mora na capital ou que vai passar pela capital, vale a pena, né? Observar essa pesquisa do Procon de Vitória. Mais informações, dúvidas, 156 é a ouvidoria em Vitória. Olha, agora eu quero falar um pouquinho de coronavírus, porque não tem como deixar de falar sobre o assunto. Linhares suspende aulas, atividades com idosos, feiras livres e eventos com aglomeração. As decisões foram tomadas em Linhares, aqui no norte do estado do Espírito Santo, após o registro do primeiro caso positivo para o coronavírus. A reunião foi convocada pelo prefeito Guerino Zanon na tarde de domingo mesmo, dia 15 de março de 2020, contou com a participação dos secretários municipais. No domingo, eles se reuniram porque Linhares tem um caso confirmado. Então, olha, a Prefeitura de Linhares informa que está preparada para enfrentar o novo problema, esse Covid-19, o coronavírus. No cenário, o prefeito anunciou um plano de ação para acompanhar e prevenir o alastramento da infecção no município, com foco na segurança dos munícipes linharenses. Entre as medidas estão a suspensão das aulas em toda a rede municipal por uma semana, assim como na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. A suspensão também de todas as atividades com idosos nos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social. Projetos sociais que envolvem a terceira idade, também atividades suspensas. Suspensão das feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá. Suspensão do Festival de Botecos e de todos os eventos e competições esportivas com grandes aglomerações, como os Jogos Escolares e a primeira eliminatória do Torneio do Trabalhador. As medidas foram divulgadas pela Secretaria de Saúde de Linhares. Então, Linhares já tem um caso confirmado de coronavírus e realmente é preciso tomar medidas mais drásticas. E as pessoas têm que obedecer, gente, porque às vezes tem pessoas que não querem obedecer às determinações e acabam colocando em risco a vida do seu irmão, né? A vida de pessoas
que não tem nada a ver. É verdade, você tem que pensar em você, mas pensar no outro também. Bem, vamos lá, a Mega Sena está acumulada e vai pagar 12 milhões e meio. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, sorteadas no último sábado, 14 de março de 2020. Os números sorteados foram 14, 18, 28, 35, 38 e 54. A previsão de prêmio para o próximo sorteio, que será na quarta-feira, amanhã, hein? Amanhã, dia 18 de março de 2020, é de 12 milhões e meio. 12 milhões e meio de reais. Você que gosta de jogar na Mega Sena, o concurso da Mega Sena de amanhã, então, com 12 milhões e meio. A aposta simples custa R$ 4,50. Então, não é um dinheiro tão grande, não faz muita falta. Quem gosta de jogar, eu, na verdade, tem tempo que eu não jogo. Tem muito tempo que eu não jogo. Porque... eu não tô com muita vontade, não. Já joguei na Mega Sena, às vezes até esqueço que joguei. Não tem aquele negócio, a gente passa, dá uma vontade de jogar na lotérica, joga, coloca dentro da carteira e depois esquece. Tanto é que eu não, né, nem sei se já fiz algum jogo e não conferi. Então pode até ser que eu tenha acertado pelo menos a quadra ou a quina, né, e não tenha tido esta informação porque não verifiquei. Bem, deixa eu ver aqui. Olha, tem uma informação do governo federal. Essa informação aqui do governo federal é importante porque nós temos que falar do coronavírus. Por mais que seja um assunto recorrente, né, nós temos que falar, tocar nesse assunto. E depois eu vou passar realmente mais informações. Essas informações sobre o coronavírus, essas informações são importantes porque nós estamos ainda no centro nervoso dessa epidemia, que não é mais uma epidemia, é uma pandemia, que é maior do que uma epidemia, é maior, porque atinge os continentes, o mundo inteiro. Então nós temos que falar. Inclusive, você que às vezes está chateado de tanto ouvir sobre coronavírus, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, o coronavírus ou Covid-19, ele merece um cuidado especial de cada pessoa. Cada um é responsável. Não é só o sistema de saúde, não. Cada pessoa é responsável. Prevenção, vamos lá. Lave bem as mãos com frequência com água e sabão. Ou então higienize com álcool em gel 70%. Tá? Tem que lavar bem. Olha aí, até as unhas tem que estar limpas. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou com braço. E não com as mãos, olha. Vai no antebraço aqui, na curvatura do braço e antebraço, no cotovelo, na parte interna, porque você não pode passar vírus para ninguém. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalha, pratos e copos. Gente, vocês que estão vendo agora o web jornal do Paulo Maciel, vocês podem pensar, poxa, já estou cheio dessas informações, mas nunca é demais, porque, veja bem, de Linhares, é o município vizinho de Colatina, já tem uma pessoa infectada. No Espírito Santo, até ontem, até a terça-feira, havia 4 pessoas infectadas. E ainda não temos uma vacina para essa doença, então todo cuidado é importante. Banco do Brasil inaugura a primeira usina própria de energia solar. Essa notícia é importante, eu sou favorável à energia solar.
o Banco do Brasil tornou-se a primeira instituição bancária do país a ter a própria usina de energia solar, com o objetivo de abastecer as próprias agências com capacidade de geração de 14 gigawatts-hora. O Banco do Brasil inaugurou a usina de energia solar de Porteirinha, no norte de Minas Gerais. Licitada pelo banco e construída pela empresa de energia EDP, a usina vai garantir o fornecimento de energia renovável para 100 agências no estado, permitindo à instituição economizar 80 milhões de reais em 12 anos. Olha que informação importante. Eu acho que todo mundo deveria se preocupar também, olha só, com a energia solar. Energia solar, só que tem um custo muito alto. Eu acho que o custo é muito alto. Vai demorar ainda para ter a economia no Banco do Brasil. Vai ter a economia, mas vai demorar. Então, eu acho que deveria, né, esse retorno ser mais rápido. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, de ontem, segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Nós estamos no Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, dia 17 de março de 2020, mas eu tenho aqui a capa de ontem de A Tribuna, o jornal impresso, tem mais de 80 anos, hein, gente? É o jornal mais antigo, um dos mais antigos do país. Manifestantes fecham a terceira ponte em apoio a Bolsonaro. Isso foi no domingo. Uma manifestação verde e amarela, dessas que não causam problemas à população. Avanço do coronavírus. Governo estuda mudar horários de servidores e empresas. A alteração no funcionamento de serviço público e empresas privadas é analisada para evitar superlotação em ônibus e conter aumento dos casos da doença no estado. Prefeituras e faculdades suspendem aulas. Empresários já admitem não abrir loja aos domingos. Paralisação total do futebol vai ser decidida hoje, no caso ontem. Evanilson comemora gol do Flu, que quebrou o jejum ao vencer o Vasco por 2-0 e manteve a liderança geral do Carioca. 2.642 vagas de emprego estão abertas no estado do Espírito Santo, hein? Estudante do bairro da Penha vira top model em Paris, na França. Bandidos em motos matam um morador de rua a tiros e deixam 9 feridos na Vila Rubim. Luta contra o câncer e recomeço mágico. Cursos a partir de R$ 9,90 para melhorar o currículo. Olha, cursos baratinhos, hein? É importante fazer cursos, porque as pessoas hoje em dia têm que estar sempre preparadas para ingressar no mercado de trabalho. Bem, governantes atuam para mitigar o coronavírus. A questão do coronavírus não tem como deixar de falar, gente. Me desculpem, falo uma notícia, mas de vez em quando eu tenho que falar do coronavírus. O esforço em conjunto das ações dos governos federal, estaduais, municipais e Distrito Federal vem se intensificando para conter a propagação do coronavírus, Covid-19, no país. Na capital federal, por exemplo, o governo decretou a suspensão das aulas em escolas e universidades por 5 dias. A medida também proíbe a realização de eventos que exijam autorização do governo do Distrito Federal e com público superior a 100 pessoas, como shows e eventos esportivos. A medida ainda define uma distância mínima de 2 metros entre as mesas de restaurantes e bares. O ministro Paulo Guedes, da Economia, já determinou medidas propostas por grupos de monitoramento. Um grupo de monitoramento dos impactos econômicos, ele já está agindo. Pois é preciso, neste momento, pensar na economia também, não é só a saúde. As medidas a serem instituídas serão baseadas nas decisões do Ministério da Saúde, em linha com a Presidência da República. O time vai, inicialmente, monitorar questões fiscal, orçamentária, creditícia, gestão pública, tributária, setor produtivo, federativa e trabalho e previdência, e os cenários serão acompanhados diariamente com a avaliação das notícias e dos dados econômicos. A ideia
é que o grupo detecte riscos potenciais e apresente soluções céleres, com medidas que mitiguem os impactos econômicos causados pela doença. A primeira providência adotada pela pasta é dedicada especialmente à parcela da população mais vulnerável à pandemia. Antecipar para abril o pagamento de 23 bilhões de reais referente à parcela de 50% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Há outras medidas também, como suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Propor ao Conselho Nacional da Previdência a redução do teto dos juros do empréstimo consignado. Definir, junto ao Ministério da Saúde, a lista de produtos médicos hospitalares importados que terão preferência tarifária para garantir o abastecimento e priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares. Bem, são informações tomadas pelo Ministério da Economia, gente. Envolve todos, o país todo está envolvido nessa questão. Governo oferece crédito sem burocracia para empreendedores atingidos pelas chuvas. Vamos a essa notícia. A retomada do desenvolvimento econômico por parte das cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas no estado do Espírito Santo foi pauta de um encontro recente entre a Agência de Desenvolvimento, ADERES, e os agentes de crédito dos municípios afetados. Na reunião, ficou definido que os agentes irão atuar com a nova linha de crédito emergencial criada pelo governo do estado, em parceria com Bandes. Bandes Reconstrução ES. Maiores detalhes depois você vai procurar no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Perdão. Vamos a mais notícias. Olha, Colatina teve a segunda-feira, ontem, com o PA, o pronto atendimento na Santa Casa, muito cheio. E as autoridades sanitárias dizem que não é preciso procurar o PA se a pessoa está com gripe, está com resfriado. O mais correto é procurar a unidade de saúde do bairro mais próximo. Se não tiver unidade de saúde no seu bairro, procure o bairro mais próximo. Um homem assassinado no bairro Morrinhos, em Cariacica. Ele foi baleado e morto. Meu Deus do céu, foi no domingo, em casa. Cariacica, gente, uma das regiões mais violentas da Grande Vitória. A esposa também levou bala perdida e foi hospitalizada. Olha, com esse negócio do coronavírus, esse problema todo que nós estamos enfrentando nos dias atuais, olha, gente, o home office, você já ouviu falar? O home office está sendo uma opção. Tem muitas empresas optando, neste momento, pelo home office. Quer dizer, o trabalho em casa, é um termo em inglês. Office, escritório, home, casa, né? Trabalho em casa. Há firmas optando por esse sistema, como a EDP, que só tem 1/3 de seus empregados dentro da empresa. O restante, neste momento, está trabalhando no sistema home office. A legislação permite e pode ser concedida também uma licença, uma espécie de licença, né? São férias coletivas, é isso? Férias coletivas por setor. Isso também pode ocorrer, a legislação permite num caso desse de pandemia. Agora vamos a outra notícia aqui. A CBF suspendeu a Copa do Brasil, hein? CBF suspendeu a Copa do Brasil. Olha, o Grêmio jogou sem torcida, mas com a máscara, né? Os jogadores entraram com máscara, foi um tipo de protesto. E venceu o São Luís. O Internacional venceu o São José por 4-1. Bem, nós temos mais notícias. O Campeonato Mineiro também está suspenso. Olha, gente, meus amigos e amigas, vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, dia 17 de março de 2020. São muitas notícias, eu não tenho como passar tudo, mas o que eu puder passar,
não só sobre coronavírus, mas outras notícias, eu vou passar hoje aqui para vocês. Ainda tem um tempinho. O Botafogo empatou com o Bangu e o Vasco perdeu para o Fluminense na última rodada, né, do Campeonato do Rio de Janeiro. Linhares suspendeu as aulas, eu já falei, né? Um professor foi infectado pelo coronavírus e é a primeira cidade do estado a tomar essa medida de suspender as aulas municipais. Linhares. Gente. Soretama também, São Mateus. Agora, a partir desta terça, São Mateus também suspende as aulas da rede municipal. Eventos com aglomeração não podem acontecer. Do mesmo modo, há municípios próximos ali de Linhares verificando a situação. Então, a cada momento, nós teremos que passar outras informações mais atualizadas, porque nessa questão da pandemia, os dados mudam a cada dia. Às vezes, durante o dia, muda mais de uma vez. Em Linhares, por exemplo, tem 10 casos notificados. Só um foi confirmado, mas tem 10 notificados. O IFES, pelo menos no momento, manteve as aulas ontem, na segunda-feira. O IFES em Linhares não suspendeu as aulas. Bem, olha, é preciso neste momento do coronavírus, segundo os médicos, como é o caso desse médico que eu estava ontem ouvindo falar, é o Davi Wip. É preciso tomar os cuidados necessários, mas não podemos criar pânico e nem ficar falando aquilo que não é verdadeiro. Tem gente que fica falando qualquer coisa, o que vem na cabeça vai falando. Não é assim. Nós temos que ter responsabilidade. Agora, não ficar em coletividade é uma medida boa. Em aglomeração, coletividade, aglomeração. Não procurar ficar reunido só se for necessário, estritamente necessário. São medidas restritivas? São, mas para o momento é preciso fazer isso. Não é? Porque, segundo os infectologistas, o coronavírus é uma gripe. Para quem não sabe, às vezes a pessoa pensa, nossa, que coisa, mas é uma gripe. Os sintomas, as vias respiratórias ficam, às vezes, atingidas, né? Como foi com o H1N1, 2 anos atrás. O que se pede da população, dos moradores, em geral, das cidades? Lavar as mãos, já falei sobre isso. Cuidado com as mãos, cuidado com a boca, cuidado com os olhos, porque os olhos têm umas mucosas, aquela parte líquida aqui, né? Muito cuidado com os olhos que têm mucosas. Tomar cuidado com o maior grupo de risco, são os idosos e aquelas pessoas com doenças crônicas. Perdão. O médico infectologista Marcos Boulos disse, né, que a máscara só deve ser utilizada para quem está infectado e também para os profissionais da área de saúde. E ele também disse, esse médico Marcos Boulos, infectologista, ele disse que não acredita na vacina nos próximos meses, não. Ele acredita só que daqui a 18 meses, 1 ano e meio, hein? Ele acredita que só daqui a 1 ano e meio que vai surgir essa vacina e até lá o vírus deve continuar, né? O vírus talvez diminua a sua disseminação, mas vai continuar. Isso é um prognóstico dele, do médico Marcos Boulos, que é infectologista. Aparentemente, ele disse também, esse coronavírus ele não atinge 2 vezes a mesma pessoa, mas há casos raros. Mas aparentemente não pega 2 vezes. Agora, os jovens infectados, se tem jovens que estão com o vírus, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, não fiquem junto dos avós, dos idosos, porque eles
são grupos de risco. E agora um desafio também para o Sistema Único de Saúde, o SUS, porque o SUS, que é esse sistema que atende gratuitamente toda a população brasileira, é um desafio porque ele atende 70% da população. Então ele vai ter esse desafio agora, né, de passar por esse grande teste que é o coronavírus. É uma transmissão, gente, que os especialistas falam que ela é exponencial, ela é geométrica, grande, e não aritmética. Então, é preciso todos os cuidados, um crescimento exponencial, geométrico. Então, quem estuda matemática sabe que geométrico é muito maior do que aritmético. Então, todos os cuidados devem ser tomados, mas não é preciso pânico, porque pânico não resolve nada, né? É sobriedade, bom senso, serenidade. Tem problema? Está com a gripe? Procura a unidade de saúde. Normal. Mesmo se estiver com uma doença, 80% dos casos são assintomáticos. E ela é tratável. Há 80 trabalhos no mundo, segundo o médico Davi Wipp, há 80 trabalhos no mundo buscando o medicamento. Apesar do outro médico aqui dizer, Marcos Boulos, que só daqui a 1 ano e meio que ele acredita que haja uma vacina, o Davi Wipp diz que há 80 trabalhos no mundo buscando o medicamento. E eu achei interessante também ele dizer, o Davi Wipp, que é um médico de São Paulo, né, do governo do estado de São Paulo, ele dizer que 80% dos casos serão assintomáticos. As pessoas não terão sintoma. Puxa, perigoso, hein? Porque pessoas sem sintoma, como é que você vai saber? Né? Não serão percebidos os sintomas. Meu Deus do céu. Bem, a capacidade gerencial do setor público vai ser testada agora, né? Capacidade gerencial do setor público de saúde para gerenciar todo esse problema, porque é uma questão muito delicada. Mexe com a saúde das pessoas, com vida, morte, né? Às vezes, há casos de uma secretaria ter uma verba para uma coisa e não pode ser aplicada em outra. Então, neste momento, eu fico aqui imaginando como é que as medidas serão tomadas, visto que lá nos Estados Unidos o presidente Donald Trump, ele destinou 80 bilhões de reais para cuidar dessa questão do coronavírus, hein? 80 bilhões nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, hein? Então agora a capacidade gerencial do setor público de saúde vai ser testada e vamos esperar que dê tudo certo. Nós torcemos pelo Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma mentalidade muito boa, né, de patriotismo, de ataque à corrupção que gerou muitos problemas no Brasil em governos passados, e nós esperamos então que haja agora otimização, eficácia, para que esse momento ruim seja ultrapassado com serenidade, como eu já disse, com sobriedade, com bom senso e com resultados eficazes. E, inclusive, aqui no estado do Espírito Santo, um decreto do governador Renato Casagrande passa a colocar o Espírito Santo em estado de emergência na área de saúde, né, em situação de emergência na área de saúde, justamente para enfrentar o problema. Deixa eu ver mais alguma informação que eu posso passar para vocês. Eu falei que em 2 metros, distância de 2 metros em Brasília, nos restaurantes, mas eu vi uma médica falando também que no meio normal das pessoas, 1 metro de distância já é importante, né? Não ficar muito próximo. As mãos com sujidade visível devem ser lavadas. Qualquer situação que você está com uma sujidade. Percebeu uma sujidade na sua mão? Percebeu que ela está visível? Lave a mão.
Percebeu? Lave. Não importa quantas vezes. Lave qualquer sujidade visível. Essa medida profilática deve ser feita várias vezes por dia. Haverá, inclusive, treinamento para tratar os casos da população carcerária. São vários movimentos, gente, várias ações. O período de transmissão é de 14 dias. Então, se a pessoa viajou, já tem mais de 14 dias, mais de 2 semanas, não é preciso ficar preocupado. Foi para a Inglaterra, mas já tem mais de 2 semanas. A princípio, não é necessário ficar preocupado, mas na via das dúvidas, procure um profissional de medicina. Bem, agora vamos falar aqui, olha, 3 mortes entre sábado e domingo em Cariacica, no bairro Presidente Médici, Porto Novo. Não sei se já falei, mas eu estou só frisando mais uma vez a violência urbana. É outro tipo de notícia, né? A violência urbana que continua, mesmo a gente falando de doença, né? A violência urbana também continua. E um homem atropelado na BR-101 e morreu esse homem. Aonde foi, gente? Deixa eu ver aqui, BR-101 em Linhares, ali na altura da Lagoa Juparanã. Um homem, então, foi atropelado no sábado, na altura da Lagoa Juparanã, e morreu. Não tem muitos detalhes, foi na BR-101, é a informação que nós recebemos. Segundo caso de assalto na praça de pedágio da Rodossol, na Grande Vitória. Mais especificamente, esse assalto aconteceu em Guarapari. Meu Deus, dinheiro das cabines do pedágio foi levado, o dinheiro. Madrugada de sábado é o registro. Barra Mares, em Vila Velha, bairro Barra Mares, um homem morto a tiros por ciclistas. Um ônibus foi incendiado, isso foi no domingo. Meu Deus do céu, violência urbana, se a gente for falar todo tipo de violência urbana, minha nossa, hein? É muita coisa. Bem, tem uma outra aqui, um outro problema aqui. Incêndio no domingo em Barbacena. No bairro Barbacena, seria isso? Na Grande Vitória, hein? Incêndio criminoso. Bem, eu não sei se é em Barbacena, num bairro, ou se foi na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Então, anula essa notícia, porque eu não tenho... Com esse negócio de coronavírus, a gente fica muito envolvido nas notícias a respeito dessa pandemia e isso acaba, às vezes, fazendo confusão com outro tipo de notícia. Então, anula essa notícia de Barbacena aí, porque eu realmente não tenho certeza sobre o que foi que aconteceu. Tá bom? Olha, em Linhares, o professor infectado pelo coronavírus, ele dava aula, dá aula, né? Ele dá aula, ele está vivo. Ele foi infectado, mas está vivo, né? Está recebendo tratamento. Ele dá aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Guimarães de Souza, em Linhares. E tem a esposa dele, que não está infectada, ela deu negativo no teste, ela dá aula na escola Maria Aparecida Lavagnoli. Então, mas a esposa dele não tem o coronavírus, só o homem é que tem, né? E ele dá aula na escola Alto Guimarães de Souza, em Linhares. Bem, agora o teletrabalho, né? Vai ser incentivado, o teletrabalho pela internet, o home office. Colatina ontem teve uma reunião das autoridades municipais para tratar do assunto. Então, gente, me perdoe, mas nós temos que falar, né, como falamos aqui, sobre coronavírus. Tá bom? Um abraço a todos. Shalom Adonai, a expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Nesse momento nós queremos paz e harmonia, hein? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, também do hebraico significa isso. El Shaddai, Deus Onipotente, Ele proverá, Ele providenciará. Acredite, creia. E do dialeto de Jesus, o aramaico,
eu falo para você, Maranata ou Maranatá. Significa, vinde, Senhor Jesus. Quando ele vier, vai nos julgar e nos levar para o paraíso, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão e acreditarmos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz!